Nós estamos no segundo bloco da Educação, falando sobre os encantos e a história do centro do Rio de Janeiro, que foi palco do Brasil Império. No final do bloco anterior, eu joguei uma deixa para você contar a história desse ditado, né? A bruxa tá solta. Na verdade, dessa expressão, a bruxa tá solta. Como é que surgiu isso? Poucas pessoas imaginam que isso surgiu no século XIX, durante o Império, e bem ao nosso lado. No Arco do Teles, que fica em frente à Praça 15, praticamente ao lado do Paço e da Alerj, onde nós estamos, né? Então, esse fato aconteceu com Dona Maria dos Prazeres, uma portuguesa que chegou ao Brasil com o marido. Chegando aqui, ela se apaixonou por um escravo, né? Matou o marido, foi viver com esse escravo e aí foi uma sequência. Enfim, ela se tornou uma prostituta, só que o tempo foi... Porque aí esse escravo que ela se apaixonou, ela também acabou matando depois porque se apaixonou por outro escravo. Por outro escravo. Tá? Nossa, ela matou quantos maridos? Ela matou exatamente 3 maridos. E como é que era? Como é que envenenado? A história não deixa isso muito claro para nós. Deixa claro o que... E não é história. Na verdade, isso a gente fez pesquisa em relatos policiais da época, né? Então só se tem a morte dos maridos. E ela fica, nesses relatos policiais, ela aparece como suspeita desses assassinatos? Como é que é? Porque ela não foi presa? Confessou, como suspeita. Não, como suspeita. Mas assim, o raio cai 3 vezes no mesmo lugar? No mesmo lugar, né? Sempre tem quem viu, quem suspeita e os comentários, né? Sim. E a partir daí, a idade chega, né? E ela... Nessa época, no Rio de Janeiro, tinha muitos locais de magia negra. Ela foi procurar um local porque ela queria manter a beleza que ela tinha anos atrás. E nessa procura, foi informada a ela que para ela manter a mesma beleza, ela tinha que se banhar de sangue humano quente. Nossa, tinha que matar na hora e tomar o banho com sangue quente. E começaram a desaparecer crianças, né? Da roda, que tinha a roda da Santa Casa, Sim. que as pessoas já devem ter ouvido falar, né? Sim, era muito comum. Criança ali, a mãe, a freira não via do outro lado que tinha sido a mãe. Exatamente. E também na rua, né? Os escravos e crianças brancas, as mais pobres, sumiam. Tanto que os pais, as mães, seguravam muito nessa época, né? Quando viam ela na rua. E ela começou, com essa vida dela, conta-se que depois de alguns anos, não se tem isso escrito, como é que ela desapareceu. Apareceu um corpo na Baía de Guanabara e não se sabe se foi da Dona Maria dos Prazeres. Porém, quando ela saía à rua, durante toda essa história, quando ela saía à rua, e aonde que ela morou? No Arco do Teles. Então, por isso que o Arco do Teles foi palco disso. Então, quando ela saía, que ela saía na rua, as pessoas, corre que a bruxa está solta. Nossa, porque se sabia que ela tinha envolvimento com magias negras para manter a beleza, né? Que ela queria conquistar mais homens. E até hoje, o que acontece? Dizem, porque hoje o Arco do Teles é palco do quê? Tem casas noturnas, happy hour, restaurante. Né? Então dizem os garçons, alguns homens que apenas os homens, escutam gargalhadas quando saem à noite. Sim, eu já ouvi essa história. Sim, isso é real. Aconteceram relatos. Sim. Eu já ouvi dizer que os homens ouvem gargalhadas e as mulheres ouvem gritos. Sim, exatamente, complementando. Que eu já tive colegas próximas falando que já ouviram gritos e não tinha ninguém no Arco do Teles. Isso é verídico, não é história. Pessoas que trabalham ali. E aí vem o ditado, a bruxa está solta, e hoje, te fazendo uma analogia com os dias de hoje, as pessoas ainda escutam. O Arco do Teles, ele foi palco de muita coisa. Carmen Miranda morou ali. Sim, eu já comi, inclusive, no restaurante que foi instalado onde ela morava. Ela morou no Catete até 6 anos de idade, na verdade, até 6 anos de idade ela morou ali, onde hoje é uma pensão, né? Então, o Arco do Teles, que fica muito em frente à Praça 15, é um palco é uma história viva, vamos dizer, até hoje. Eu quero que vocês vão pensando em curiosidades para contar para a gente, porque é sempre muito interessante. Sim. Enquanto eu faço uma pergunta aqui para o Fábio. Sim. Fábio, você estudou muito música, principalmente daquele período. E aí eu queria que você falasse da importância de
de se estudar isso, não necessariamente para tocar um instrumento, mas das pessoas, das crianças nas escolas aprenderem um pouco sobre essa questão cultural e musical daquele período. Sim, bom, parte do que eu estou trazendo para aqui para o programa hoje está baseado no repertório instrumental, né? Então, são muitas obras, né, que eram registradas em partitura, né, para você ter a memória, né, não se perderem. E a gente vai fazendo um trabalho de transposição dessas obras de partitura para piano para os instrumentos que usamos, né, hoje em dia. E uma outra parte do repertório era cantado, né? Então temos muitas canções assim do período, né, em catálogo, né, registradas, por exemplo, na Biblioteca Nacional. Muita letra boa? Muita letra interessante. Dali a gente nota que a linguagem utilizada na época é bem diferente da nossa linguagem de hoje, né? As palavras, os termos, né? Estudo da linguagem, então pode se fazer através da música. Com certeza. E, sobretudo, os temas das canções, né? Que são temas muito comuns aos dias de hoje, né? Temas de amores, né? Temas políticos, né? Temas, né, de relatos, né, do cotidiano da época. E a gente, engraçado, passou tanto tempo, mas parece que isso não mudou, né? Os registros, apesar da linguagem, eles são muito similares. A gente muda, mas não tanto, né? Exato, são as emoções humanas. Sim, e a reação das pessoas, quando escutam essas músicas, são as mais diversas possíveis. A gente tem, assim, pessoas, por exemplo, nós já tivemos pessoas ouvindo, né, e cantando de uma pessoa de 12 anos e um senhor de 70, 75 anos. A pessoa que ambos têm emoções diferentes, é notório. Então, um senhor que vai relembrando alguma coisa que ele já vê, ele começa a balançar a cabeça, acompanhar a música, daqui a pouco ele está batendo palma. E a criança de 12, um adolescente, né, pergunta para o pai, mas o que é? Quando foi? Eu nunca ouvi isso. Como é que funciona? Que música é essa? Então ele tem que palavra é essa? Que palavra é essa? Eu nunca vi isso. Quer dizer, vocabulário também pode ser trabalhado. Então são duas reações. Quer dizer, é interdisciplinaridade. Você trabalha várias disciplinas ali ao mesmo tempo. História, português. Língua portuguesa. E justamente não está restrito a uma geração específica, né? Isso, exatamente. A minha filha, por exemplo, de 7 anos, ela se interessou muito por isso. Não pelo fato, né? Lógico, pela proximidade de me ver trabalhando com esse repertório, mas não pelo fato de ser músico e produtor e tudo mais. Mas foi espontâneo e ela canta hoje, né, as principais canções, assim, ela já sabe. Ela canta com 7 anos. Então, 7 anos. Não deixa de ser uma parte da educação, eu acho que é um complemento. Claro, sabe? Claro. Não é um resgate, é um complemento. Né? E até para estimular, né? Aguçar a curiosidade. Quantos pontos vocês destacariam? Eu sei que vocês estão acostumados a fazer esse tipo de tour aqui no centro, conversando com as pessoas, mostrando, né, os lugares. Quantos pontos vocês destacariam aqui no centro do município do Rio, visitáveis nesse sentido, né? Abertos à visita e que a pessoa chega lá e de repente, caramba, aqui aconteceu isso, aquilo e aquilo outro. E conhece um pouco da história do Brasil. Nossa, são muitos. Mas assim, em média... ficam mais concentrados na Avenida Rio Branco e aqui... Na 1º de março. E na 1º de março. Eu acho que na 1º de março mais, porque aqui antigamente ela era chamada de Rua da Direita, né? Sempre quando você tinha um núcleo de povoamento, você tinha a Rua da Direita. E a Avenida Rio Branco, ela foi somente construída no século XX. Então, eu acho que aqui mais está concentrada essa questão esses do resquícios coloniais e imperiais, sim. E as igrejas, né? Eu acho que seria... Sim. Porque o marco principal, o poder era marcado pela igreja. No local que nós estamos atual aqui, em volta da Alerj, quantas igrejas, se pararmos para contar? A Igreja de São José, Igreja do Carmo, Igreja Nossa Senhora do Carmo, a Santa Cruz dos Militares, 4 igrejas em menos de 500 metros. É muito, né? É muito. Mas a Igreja Católica permeia a nossa história. Sim. Desde que ela foi criada, o poder dela, claro que isso foi com o tempo, né? Ali com o fim do feudalismo, que ela ganha mais poder. Mas, enfim, ela está muito misturada à história do Ocidente. Exatamente. Queria que vocês falassem um pouco de curiosidades. Eu adorei essa história da bruxa tá solta, do Maria vai com as outras. Porque é legal essa identidade, né? Você entender por que você está falando aquilo.
Por exemplo, eu adorei quando eu aprendi que Realengo veio de Real Engenho, porque a placa teria caído e aí o pessoal lia só Realengo. Vocês têm mais histórias ou curiosidades da família real, curiosidades para contar pra gente? Eu diria assim, por exemplo, o Beco dos Barbeiros, que fica ao lado da Igreja Ordem Terceira do Carmo e é uma travessa entre a atual 1º de Março e a Rua do Carmo. Por que Beco dos Barbeiros? Porque os negros aforreados começaram a trabalhar ali como barbeiros, literalmente. Né? Mas um barbeiro, lógico, não nos moldes de hoje. Sim, claro. Né? Não era tão bem aparelhado como é hoje. Sim. E esses barbeiros, eles faziam tudo. Desde arrancar um dente, você ia ali no barbeiro, você arrancava um dente, cortava um cabelo e tirava um sanguessuga se precisasse. Sanguessuga? Sim, nessa época se tinha muito... a cidade não tinha... Claro, saneamento. Saneamento. Então, as doenças e tudo mais eram muito mais... eram muito comuns, né? Então, eles arrancavam esse sanguessuga com o próprio instrumento que tirava o dente. Nossa. E o dente não tinha anestesia. Tá? Era cachaça, base da cachaça? Um outro detalhe que eu lembrei agora muito importante do Beco dos Barbeiros. Um ditado, lá vai água. Explica. O Lá Vai Água, ele surgiu da seguinte maneira. Não tinha saneamento básico. Consequentemente, não tinha banheiro. Se usava no século XIX, né? Os equipamentos. Recursos da época. Recursos da época, né? Que isso se fazia nas ruas, né? Se jogava nas ruas. Exatamente. Exatamente ali no Beco dos Barbeiros, as residências que tinham ali, então quem tinha um poder econômico bom, tinha o escravo que levava, tanto que tinham antigamente os chamados tigres, né? Que são os escravos que tinham aquelas marcas, porque, imagina, não era o calor que é hoje no Rio de Janeiro, né? O clima não estava tão aquecido, porém, caía nele aquelas coisas, ficavam aquelas marcas, de né? fezes. De fezes, e urina, essas coisas. O Lá Vai Água veio da onde? Quem não tinha o poder e o dinheiro ter escravo fazia o quê à noite? Jogava pela janela. Pela janela. Tanto que se começou a usar à noite guarda-chuva. Meu Deus. Né? E aí veio uma ordem, vamos dizer assim, né? Acho que foi uma ordem que o governo se deu. Para não acontecer mais isso, quando você fosse jogar, tinha que ligar, lá vai água! E aí, Que não tinha nada de água, muito pelo contrário, né? E muitas vezes não dava tempo da pessoa correr, porque quando ele gritava, lá vai água, o negócio já estava em curso. Jogando. Ele já estava jogando. E esse fato aconteceu muito ali no Beco dos Barbeiros, que é muito próximo onde nós estamos, e é um local muito estreito. Então, você não tinha para onde correr. É verdade. Muito estreito. Muito estreito. Então, hoje, às vezes eu faço assim uma conexão e pergunto, como era que ficava? Porque não era uma nem duas casas. E eu acho interessante, só para finalizar, porque eu quero ainda ouvir um pouquinho da música do Fábio, que nos filmes, e isso não só sobre a nossa sociedade, né? Nas novelas, enfim, séries, tudo que se fala de antigamente, sempre aparece as pessoas tão limpinhas, né? Com aquele ar de que acabaram de tomar banho. E como era... Eu só fico imaginando a barra dos vestidos, porque se usavam vestidos longos e as ruas... puxando, então, enfim. Devia ser Ave Maria, Nossa Senhora. Fábio, vou pedir para você finalizar com a música. Vamos fazer assim, eu vou me despedir de vocês, me despedir do pessoal de casa e aí você encerra com a musiquinha. Pode ser? Combinado. Então tá bom, gente. Muitíssimo obrigada pela participação no programa. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada pelas curiosidades. Adorei. Obrigada a você. Obrigada pela oportunidade. O nosso programa já está acabando, mas na segunda-feira que vem nós temos encontro marcado às 9h da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Momentos felizes, paz do eu e até lá.